hoje a escola recebe o Fabiano, que vai falar um pouquinho mais para vocês. Ele escreveu os livros da FENAVIO, eu sei que a Secretaria de Educação recebeu, então ele vai compartilhar um pouquinho para complementar o que vocês estudaram e trabalharam ao longo do ano, principalmente com a Prof. Thiaguinho e a Prof. Angélica. Nós agradecemos a oportunidade e eles vão colaborar bastante para a palestra, depois quem tiver perguntas, ele faça as perguntas. Perfeito, obrigado. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Então, como o professor falou, sou o Fabiano Mazzotti, um dos autores do livro FENAVIO, Mais do que uma Festa, ao lado do Itacir Giacomello, que é uma pessoa que é esse senhor ali, que tem 87 anos de idade. Ele não tem as pernas e os pés bem formados, ele teve deficiência de formação nos membros inferiores. E por que eu convidei ele para fazer o livro junto comigo? Ele tem 87 anos de idade e ele participa da FENAVIO desde a primeira edição, não apenas como visitante, mas como um profissional que trabalhou pelo menos nas 7, 8 primeiras edições. Então ele tem um bom conhecimento sobre o passado da festa. E esse projeto sobre o qual eu venho conversar com vocês, ele é resultado de um trabalho aprovado pelo Ministério da Cultura, num mecanismo de incentivo chamado Lei Rouanet, que tem o patrocínio de algumas empresas. Essa é a patrocinadora maior e tem outras tantas empresas aqui de Bento Gonçalves que também contribuíram para que pudéssemos organizar esse trabalho. Lá no início do ano, eu estive aqui na escola conversando com vocês. Lembram? Ainda não tínhamos o livro pronto. Então agora eu tenho uma bagagem de informação maior e eu sei que vocês também produziram um livro coletivo em Bento Gonçalves, cujo assunto da escola foi a FENAVIO, não é? Bom, eu vi que estavam olhando aqui esse cartaz, a fotografia que tinha ali, né? Este é o lugar onde foi construído o primeiro pavilhão do Parque da FENAVIO, em 1966, sem nada. A gente percebe lá que tem uma casinha só, aquela casinha branca. Essa casinha branca ainda existe no lugar. As pessoas que moram nesse lugar são as mesmas que moravam lá em 1966. Por que eu trago essa fotografia? Para a gente perceber como a história nos mostra a transformação do lugar onde nós vivemos. Assim como temos a transformação da nossa família, por exemplo, quando não existimos, a gente nasce, ganha irmãos, depois segue uma vida tradicional e natural, namora, casa, tem filhos, bisnetos e por aí vai. Então a gente tem uma noção da transformação desse lugar que hoje abriga o pavilhão da FENAVIO. Depois, com o passar do tempo, esse nome Parque da FENAVIO foi alterado e a gente vai ver adiante, né? Diferente daquela grande quantidade de pavilhões, quem foi na Expo Bento FENAVIO esse ano? Bem diferente do que se observa hoje, não é? A gente tem também a entrada do parque num lugar bem diferente do que a gente também enxerga hoje. Viram que a entrada do parque foi derrubada? Aquele dos arcos assim, e que agora tem uma grande construção nova de ferro. Então a entrada do parque era ali embaixo naquela casinha, próximo ao pavilhão grande. Gosta? A gente está em 2025, essa é a Bento Gonçalves, entre 1965 e 1967. Para vocês se posicionarem, estão vendo lá que tem tipo uma roda? Ali é o lugar onde tem a Praça Vico Barbieri hoje. E na frente tem o supermercado Apollo. Lá em cima, no alto da fotografia, à direita, a gente enxerga um pedacinho do campo desportivo. E lá à esquerda, a gente observa uma construção com uma torre, que é a Igreja Cristo Rei. E na parte de baixo aqui, onde que tem essa construção, ali, um pouquinho para cima, que não aparece na foto, é a Escola Cecília Meireles. Hoje a gente vê uma Bento Gonçalves com muitos prédios. Naquela ocasião, a gente
tinha uma quantidade de prédios que dava para contar nas nossas mãos. Mais uma vez a transformação, a imagem usada como prova da transformação do lugar onde nós estamos. Por que isso é legal também? Para que a gente compreenda que o lugar onde a gente está nem sempre foi assim. Esse prédio onde nós estamos existia há 2 anos? Pronto, não lembro em quando ano começou construído, mas deve ter demorado ali 2 anos, né? Então, mais uma transformação. E eu começo então a falar da Fenavinho aqui em 1967. Mas no livro, que é esse aqui, não sei se alguém já viu na biblioteca, teve oportunidade de retirar, a gente inicia falando em 1931, um pouquinho antes da festa. O livro, ele é todo narrado em áudio. Existem QR Codes para que o deficiente visual ou pessoas com dificuldade de leitura ou pessoas mais idosas que queiram fazer uma atividade ou quem gosta de ouvir pode acessar com seu telefone celular com o QR Code ou no YouTube, vai ter capítulo por capítulo em áudio. Além dos áudios, existem outros QR Codes de cada uma das edições da festa que vão ter vídeos da festa de 67, de 71, de 75 até 2025, para que a gente possa então vivenciar um pouquinho do período que não se teve a oportunidade de estar na festa. São nascidos em que anos? 2009, 10, 11? Então tem um longo período para trás para conhecer. Bom, o conjunto de pavilhões que se observa hoje precisou ter um projeto. Este era o projeto inicial para eles construírem. Mas no orçamento, no andamento do trabalho, faltou recurso financeiro e acabaram construindo só um. Podem perceber ali. E um pouquinho diferente. A frente também não é como o projetado nesse projeto aí. A primeira pessoa presidente da festa, né, conhecida pela maioria das pessoas, é o Moisés Luiz Miquelon. Chegaram a conhecer essa pessoa visualmente, ouvir falar? Todo mundo tem uma intimidade com uma empresa a qual ele era o dono e que depois vendeu. Gostam de massa? Já comeram massa ou biscoito da marca Isabela? Ele era o proprietário da empresa que depois foi vendida e é aquela grande construção que tem lá no Botafogo. Como eu falei anteriormente, eu sou de uma geração, talvez as profs também, que conhecemos o lugar de uma maneira natural como Parque da Fenavinho, porque o pavilhão foi construído para receber esta festa nacional do vinho, popularmente chamada de Fenavinho. Com o passar do tempo, o lugar se transformou, recebeu outros eventos e ele tem um outro nome hoje. Qual é? Tem parque no nome também, mas não no começo, no fim. Não estão lembrados? Mas já ouviram falar com certeza. Hoje o lugar é chamado de Fundaparque, um complexo de multi-eventos. E no passado, Parque da Fenavinho. Por que Parque da Fenavinho? Porque teve uma publicação num jornal que nominou o espaço, que até então era chamado de Parque de Exposições. E virou então Parque da Fenavinho. Dificilmente eu chamo o lugar de Fundaparque. Vamos ao Parque da Fenavinho. Toda a festa, de uma forma histórica, clássica, tem a escolha da rainha. A Fenavinho decidiu ter uma corte para escolher a imperatriz e suas damas de honra. Tem a escolha da rainha aqui? Na escola não tem mais? Acho que sim. As escolas no passado tinham esse hábito de fazerem eventos para escolher a rainha da escola, ou o gatão da escola. E aí tinha lá a princesa da escola, a Miss Simpatia da escola. A Fenavinho teve então a imperatriz. E estas foram as primeiras 12 candidatas. A Sandra Guerra, que é
essa moça aqui foi quem ganhou o título de Imperatriz do Vinho. Ela tinha, naquela ocasião, 14 anos de idade. Hoje, para participar do certame da escolha da Imperatriz do Vinho, se não estou enganado, eles exigem no mínimo 21 anos e acho que até mesmo estar cursando o ensino superior. Por que essas exigências? Vocês imaginam vocês com 14 anos de idade ou 15, representando a festa maior do município, viajando para tudo quanto é cidade do estado, indo a Brasília convidar o presidente da República. Então, elas eram um grande porta-voz de divulgação da festa. E ali uma visão mais ampliada desse lugar onde a gente tem o parque hoje. Hoje o parque tem um conjunto de 8 pavilhões, com quase 60 mil metros quadrados de área construída. Naquela ocasião, tinha o lugar apenas 2.600 metros quadrados. E hoje a gente vê essa estrutura externa sendo usada para estacionamento de veículos. Naquela ocasião, dentro do parque tinha exposição de indústrias, do universo da uva e do vinho, e também moveleiras, porque tínhamos aqui um grande polo de indústria de móveis. E as atrações, como brincar no parque, beber vinho ou suco de uva, ficavam na área externa. Para ter uma compreensão do quão significante é a Fenavinho na narrativa de Bento Gonçalves como cidade, até 1965, ano em que foi idealizada a festa, Bento não tinha brasão, bandeira e hino. Se vocês no livro observarem ou lerem o que está escrito embaixo do brasão, ali tem a especificação da informação de cada um dos detalhes que tem no brasão. Estão vendo ali que tem folhinhas de parreira? Por causa da uva. Estão vendo lá que tem um pavilhãozinho com um chaminé que sai fumaça? Por causa da indústria, que precisava ter grandes chaminés para poder secar, por exemplo, a madeira. Tem ondinhas ali. Sabem o que representam essas ondas no brasão? Ondas a gente observa onde? No mar, mas não temos mar, né? Então essas ondas ali representam o Rio das Antas, por exemplo. E as cores vermelho, amarelo e verde também têm um significado. Seguindo, quem é a pessoa mais importante ou de maior respeito aqui na escola? O diretor. Na cidade, quem é a pessoa que ocupa o cargo máximo? Prefeito. E no estado do Rio Grande do Sul? Governador. E no Brasil? Presidente. Em 1967, Bento Gonçalves teve a visita do presidente da República do Brasil para abrir a festa, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Hoje, o presidente não vem abrir a festa. Faz muito tempo que um presidente do Brasil não vem a Bento Gonçalves para participar da abertura da Fenavinho ou visitar a Fenavinho. Mas em 1967 tivemos a presença do presidente do Brasil. Esse fato atraiu a atenção do Brasil inteiro para um lugar chamado Bento Gonçalves, que poucas pessoas até então ouviram falar e até mesmo era difícil chegar. Porque hoje, se a gente sai das nossas casas de automóvel ou pode vir de meio de transporte coletivo e tem calçamento como asfalto e paralelepípedo, naquela ocasião os acessos de outras cidades a Bento Gonçalves era por estrada de chão e isso acabava inibindo um pouco as pessoas de virem até a nossa cidade. Festa popular municipal para enaltecer um produto local, a maioria dos municípios acabavam fazendo. Bom, eles pensaram que grande novidade a gente pode oferecer para atrair a atenção das pessoas e ser de fato uma festa diferenciada.
resolveram distribuir vinho gratuitamente no centro da cidade. Então ali tem duas barraquinhas que estão posicionadas em ângulos diferentes, em frente ao Clube Aliança. E ali a pessoa poderia chegar com seu copo, a organização também tinha copinho plástico, e até mesmo chegavam pessoas com garrafão que enchiam ali o seu vasilhame e se divertiam, bebiam. Não é? Claro que a graduação alcoólica foi elaborado um vinho de baixa graduação alcoólica para que as pessoas não ficassem lá tão embriagadas. Embora isso, o que vocês acham que aconteceu? Ficaram um pouquinho chucos, né? Não está no livro, mas é uma informação assim folclórica que onde tem o campo do esportivo hoje, o velho, lá na Avenida Oswaldo Aranha, era a espécie de enfermaria do vinho encanado. Quem bebia demais, passava do ponto para não ficar jogado na sarjeta, eles encaminhavam então lá para o alto do morro e eles tinham o gramado para poder se espraiar lá. Não é? Lembrando que era período de calor, então eles não passavam frio, dormiam, passavam o seu porre e depois, se quisessem, podiam continuar na festa. Depois, esses então os primeiros fatos mais marcantes da primeira, aí eu vou passando uma por uma. Tivemos a segunda festa em 1971, também ali no período de verão, em 13 de fevereiro. Ao invés de um presidente como na primeira, essa festa teve a participação de 3 pessoas e ficou conhecido ao longo do tempo como Triunvirato. Teve ali o Carlos Reno Dreher, dono de uma vinícola chamada Dreher, que não existe mais, que fica onde hoje tem a Unimed. Se posicionaram? O Horácio Guedes Mônaco, também proprietário de uma vinícola, dono da Mônaco, cujo prédio não existe mais, mas fica onde hoje existe o supermercado Apollo, ali da Vico Barbieri, e aquele grande prédio também atrás do Apollo. Tudo isso aí era Mônaco. Onde tem o supermercado Andreassa do centro, também era Mônaco. Então ele era um dos presidentes. E o José Eugênio Farina, um dos proprietários da Farina, mas depois vendeu a Farina para as pessoas da Dreher, e ele foi adquirir uma das outras grandes empresas que tinha em Bento Gonçalves, chamada Acordeões Todeschini, que fabricava a gaita, o acordeão, e que com o passar do tempo, pela diminuição do consumo do produto acordeão, começaram a produzir móveis. Então ele foi o fundador. Dos 3 que estão ali, apenas o Carlos Reno Dreher está vivo, que na sexta-feira da semana passada fez 88 anos, completou 88 anos de idade. A segunda edição da festa também teve a escolha da sua imperatriz, essa é a Naira Valente, também ali com 16 anos de idade ela foi eleita a imperatriz. No segundo ano começou a ter de forma mais vultuosa, o desfile de carros alegóricos na Avenida Oswaldo Aranha. Na primeira edição também teve, o desfile foi na Rua do Centro, mas eles acharam que era uma grande atração e aí foram fazer o desfile de carros alegóricos lá na Oswaldo Aranha. Para a gente ter uma noção, a empresa mais poderosa da época, que era a Companhia Dreher, eles chegaram a contratar a Miss Brasil para vir a Bento Gonçalves desfilar no carro deles. Ali a gente observa o carro da corte do vinho. Tem a imperatriz e as suas damas de honra. E, inclusive, o desfile era transmitido pela RBS TV, que é a emissora... Como? Não entendi. Quem era a Miss Brasil da época? No livro tem, sabe? Eu não vou lembrar, mas tem o nome dela ali, né? Falando em Miss Brasil, já vou falar 1971. Isso. A gente teve a participação numa escolha de imperatriz da Luísa Brunet
participando como jurada. Os profs vão saber quem, não sei se vocês vão saber vincular quem é essa pessoa, mas foi uma grande beldade do Brasil. Continuando então, chegamos em 1975, também ali no verão, terceira edição da festa. Aqui tem uma fotografia mais abrangente do lugar do parque. Conseguem se posicionar aí? Ali é o bairro Fenavinho, então, a reta de entrada da festa. E embaixo ali tem uma fotografia pequena de um lugar muito importante. Quando a gente vai a Porto Alegre, tradicionalmente nós saímos pela Pipa, não é? Essa via ali, toda asfaltada de Bento a Porto Alegre, ou que vai de Bento a Veranópolis, cruzando a ponte do Rio das Antas, não existia. Aqui embaixo a gente vê o viaduto, ó. Mas essa estrada aqui não existia. Para ir de Bento a Porto Alegre, nós tínhamos que ir a Farroupilha pelos caminhos de pedra, ir a Caxias do Sul, descer até uma comunidade de Caxias chamada Vila Cristina, íamos a uma outra cidade chamada Feliz, e aí íamos sair na Balança da Feliz, e depois nós íamos a Porto Alegre. Então, esse foi o trajeto que o presidente Castelo Branco fez de carro, porque quando ele veio para cá, tinha uma chuvinha assim, e aí o pessoal disse que seria um tanto quanto perigoso ele vir de avião de Porto Alegre a Bento, para pousar no campo da aviação, no Aeroclube de Bento Gonçalves, que não é naquele lugar que a gente conhece. Tinha voo diário, avião pousando diariamente em Bento Gonçalves, na Avenida Planalto, lá onde tem a Igreja Redonda. Ali era a pista de pouso e decolagem de aviões de Bento Gonçalves. E era de terra, e era pequenininha. Então, aconselharam ele a não vir, e ele veio de carro. Este é o próximo livro o qual eu estou organizando, chamado Campo da Aviação, a história do Aeroclube Bento Gonçalves. Aquilo ali surgiu por conta de um médico chamado Benamino Jorge, que ali onde tem o ginásio do SUSFA, tinha um grande hospital, semelhante ao Hospital Tacchini. E ele era um médico italiano que veio morar no Brasil e comprou um avião e foi a primeira pessoa a voar em Bento Gonçalves. E toda aquela área de terra era dele. E ele construiu então a sua pista de pouso. Só um detalhezinho sobre essa informação. Então o Castelo Branco não veio, sentiu na pele a dificuldade das pessoas irem de Bento a Porto Alegre e ele deu a autorização e o dinheiro para construir a 470. Lá em 1975, tiveram algumas construções bacanas que hoje já não existem mais. O pórtico da Fenavinho, que hoje está sendo derrubado e foi feito um novo, foi construído em 1975. Ali à esquerda a gente vê a foto sem o pórtico, depois à direita tem ali já a estrutura armada. E lá na entrada da avenida, naquela avenida comprida ali, do lado do posto de gasolina que existe hoje, tinha o que nós conhecíamos como Arcos da Fenavinho. Então os carros passavam por baixo dessa estrutura. Foi se deteriorando ao longo do tempo e a Prefeitura Municipal acabou tirando. Mas é algo muito marcante de uma parcela de pessoas aqui da cidade. Além dos arcos e do pórtico, teve então a construção da primeira pipa, que não foi de concreto e foi de madeira. Um caminhão passou e bateu, deteriorou. Depois um caminhão caçamba passou e bateu, mais uma vez deteriorou. E por fim um vendaval deu um fim nela e ficou um tempinho sem a pipa de madeira. As 12 candidatas
67, 71, em 1975 chegaram a 63. Então olha só o interesse em participar do certame para ser imperatriz. E a escolha foi tão grande que não teve como fazer dentro de um clube. A primeira foi dentro do Clube Ipiranga, a segunda dentro do Clube Aliança e a terceira, então, pelo volume de pessoas inscritas, eles fizeram dentro do parque, dentro do pavilhão aqui. Não é? 1975 é o ano do centenário da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Então, eles queriam fazer algo grandioso. Grandioso também foi a festa de 75, porque tivemos também a visita de um presidente do Brasil. De um presidente do Brasil com uma característica um pouquinho diferente. Ernesto Geisel, presidente do Brasil em 1975, nasceu em Bento Gonçalves. Ele nasceu, vocês já ouviram falar da Casa Geisel? Que é a Casa Geisel que existe em frente ao Hospital Tacchini, que foi onde ele passou a sua infância. Ele morou em Bento até os 12 anos de idade, mas ele nasceu num outro lugar ali no centro de Bento Gonçalves, que é onde tem um lugar chamado Edifício Menegoto. Se posicionaram na Rua Saldanha Marinho, tem na esquina do Edifício Menegoto, que ainda existe, a Galeria Solar. Se posicionaram, Galeria Solar de um lado, Hospital Tacchini do outro, tem um prédio novo que foi reformado à direita, que ficou muito bonito, que era um lugar onde funcionava uma farmácia chamada Farmácia Providência, e no outro lado, onde tem o Edifício Menegoto, tem uma loja que vende meias, que é a Lupo, é ali o Edifício Menegoto. Mas ele nasceu numa casinha de madeira, então só para se posicionar. E recebemos então a visita do presidente do Brasil, nascido em Bento Gonçalves. Chegamos a 1980, quarta edição da festa, que tem também uma peculiaridade. Ao invés de só a festa começa a aumentar, o segmento moveleiro de Bento Gonçalves começa a aumentar e as pessoas querem mostrar a sua produção. Então, as indústrias de móveis conseguem a construção de um segundo pavilhão. E a Fenavinho, então, ganha espaço. Temos de novo a Imperatriz e as Damas de Honra. Esta é a Sheila Ross, com um vestido considerado o mais bonito entre todas as imperatrizes da época. Tem uma grande capa, era no verão, e diz ela assim, era muito pesado e muito calor. Era pomposo, bonito, mas extremamente horrível de utilizar. Então, algo que eles não pensavam naquela ocasião e que para hoje eles fazem lá o traje de inverno e o traje de verão. E ela foi imperatriz com 17 anos de idade. Em 75 também teve a construção de outra importante obra lá no Parque da Fenavinho, a Casa do Agricultor, valorizando aquela pessoa que trabalha com a uva e o vinho. Essa casa, ela tem o porão e a parte de cima. A casa pegou fogo numa certa ocasião e hoje ela tem o porão, o térreo e ela tem um segundo andar de madeira. E em 1980, a gente então teve a última visita de oficial de um presidente do Brasil a Bento Gonçalves para participar da abertura da Fenavinho, que foi o militar João Figueiredo. Ali ele está vendo a exposição de uvas. Nós tivemos a visita de um presidente do Brasil em 2019 em Bento Gonçalves. Estão lembrados? O Bolsonaro veio a Bento Gonçalves participar de um evento da Cúpula do Mercosul no Vale dos Vinhedos, no Spa do Vinho. Mas não foi um evento organizado pela administração ou pessoas de Bento. Foi um evento do próprio governo federal que escolheu Bento Gonçalves,
o Vale dos Vinhedos, o Hotel Spa do Vinho, para receber presidente da Argentina, do Chile, do Uruguai, países da América do Sul, para participar desse encontro Cúpula do Mercosul, que teve importantes decisões. Ele veio, dormiu no batalhão ali em São Roque, foi de carro do batalhão até o Spa do Vinho. Terminada lá a solenidade, ele embarcou no helicóptero e foi embora. Então, tivemos a visita do presidente em 2019, mas não para a festa. A última presença de um presidente do Brasil na festa foi em 1980. E aqui a gente chega em 1985, um dos cartazes de divulgação da festa mais conhecidos, que traz um personagem. Sabe o nome desse nono aí? Como? Diocese? O nome dele é Nono Maso. Ele era um integrante de um coral e foi usado como garoto propaganda para divulgar a festa. Fenavinho de 1985. Em 1985, depois da pipa de madeira e elas terem sido derrubadas, foi construída então a pipa de concreto. E o lugar se chama Largo Nono Maso. Pouco conhecido, né? Mas homenageia aquele personagem ali. 1985, ano da 5ª edição da Fenavinho, é o último ano que tem vinho de graça distribuído no centro. Hoje a gente tem a Via del Vino e uma via. Naquela ocasião a gente tinha, onde tem a Via del Vino, rua. E no outro lado rua, uma ia e uma vinha. E eles então construíram a Casa do Vinho, La Casa del Vino. Dentro tem aquelas pipas e o pessoal chegava então com a sua tacinha de plástico, colocava embaixo e se servia gratuitamente, mais uma vez, de vinho e suco de uva. E o parque então tem de 3 pavilhões. Já está com a estrutura ampliada, ainda era bastante estrada de chão para aqui e para lá. A gente vê muitos ônibus ali, ó. Aquela quantidade de ônibus que tem estacionado ali é capaz de transportar muito mais pessoas que aquela grande quantidade de automóveis. Não tinha todo mundo com capacidade de ter veículo próprio, lá, então o ônibus era um grande meio de transporte para trazer pessoas de outros lugares a Bento Gonçalves. Tivemos Fenavinho até então em periodicidades de 4 em 4 e de 5 em 5 anos, ia acontecendo entre fevereiro e março. Em 1990 a gente tem uma mudança bem considerável nas edições da Fenavinho. Ela vai para o inverno, porque diziam que era mais gostoso consumir vinho no inverno ao invés do verão, que é o período que tem a colheita. Então, uns têm uma opinião de que deve-se valorizar a colheita da uva, outros o período em que se bebe vinho. O parque já está maior, tem o cartódromo, tem lá na parte de cima um espaço, lá em cima, à esquerda da imagem, tem uma cancha de rodeio. Ali tiveram grandes provas organizadas por CTGs, com cavalos, bois e tudo mais. E o pavilhão também já está bem maior. De 13 ele já está com 4 na frente e mais um pedacinho atrás. Isso tudo por quê? Pela necessidade de espaço físico para acolher as empresas expositoras de um outro grande evento que começou a ter em Bento Gonçalves, que se chamava Mostra do Mobiliário e hoje é a Móvel Sul. Então, a ampliação dos pavilhões se deu quase que única e exclusivamente pela necessidade de atender as empresas de móveis para exporem seus produtos aqui na cidade. 1990 é o ano, se Bento Gonçalves foi emancipado em 1890, em 1990 a cidade completa quantos anos? 1890 menos 1990. Ou 1990 menos 890. 100 anos, né? 1990 é o ano de centenário da cidade.
E para comemorar essa ocasião, a prefeitura resolve construir a Via Delvino. Então tirou uma rua, deixou só uma para carros passar, fez um grande calçadão e fez a Via Delvino. Então a gente enxerga aqui o chafariz, que durante um tempo foi em frente à prefeitura, e hoje a gente enxerga ele aqui do lado. Aqui a gente tinha um palquinho para as pessoas se apresentarem, e aqui tinha uma outra estrutura, que é essa aqui, ó, que tem um pedacinho, que é um lugar chamado coreto. Já ouviram essa expressão? Temos ainda aqui muitas formações de corais. Então, era destinado a esses pequenos grupos musicais, chamados de cantorias ou corais, subirem lá com seus instrumentos musicais e se apresentarem para a comunidade. Mais um lugar que está transformado, porque está bem diferente hoje a Via Delvino. E aí, ao invés de uma periodicidade de 4 em 4 ou 5 em 5 anos, a festa começa a ser anual, no inverno. E em 1991 surge um grande garoto propaganda da festa, que é o Tastavim. O Tastavim, se vocês terem oportunidade de pegar o livro, vão saber de onde surgiu ele. E quem deu o nome de Tastavim? Foi feito um concurso, com a organização da festa distribuindo um folheto, com aquele desenho, para que os estudantes dessem um nome para o personagem. Um menino de 12 anos, lá de uma escola de Tuiuti, chamado Marciano Menegotto, nomeou ele como El Tastavim, e ele foi o escolhido. O que é o Tastavim? É uma expressão em italiano, que significa o quê? Pode falar. Taça do vinho? Tastavim. Marciano, por que tu deu o nome do personagem El Tastavim? Vou falar um pouquinho em italiano, depois eu traduzo, né? Perché il mio nonno me chamei a Zolporon para tastar el vinho. Marciano, demo el porão tastar el vinho. Ou seja, vamos ao porão provar o vinho, que o nono fazia vinho no porão, que é algo muito comum no interior. As pessoas fazerem o seu próprio vinho para consumo. Então, ele resolveu botar o nome de provador de vinho, El Tastavim. Ele ganhou como prêmio por ter sido escolhido a pessoa que deu o melhor nome, 2 passeios de helicóptero, uma televisão colorida 20 polegadas, estamos falando em 1990, são 35 anos atrás. É bem diferente hoje, que a gente pode assistir algo no celular, no computador, ou todo mundo tem uma TV em casa. Naquela ocasião era um grande prêmio. E ele ganhou ingressos para toda a família para ir para Fenavinho. Também a gente tem a escolha da imperatriz e tem a coroação de outra maneira diferente. Ao invés de coroar dentro de um clube, porque tinha a escolha, e depois tinha o baile de gala para coroar a eleita, resolveram então coroar a imperatriz na Via Delvino durante o dia. Então veio a corte de 90 e a de 91 foi coroada em meio ao público, num evento gratuito. Em 1992, também no inverno, a gente ainda tem o Tastavim como destaque. Os pavilhões aumentam, foi uma década que aumentou bastante, já tem um grande conjunto, bem diferente do que se enxerga aqui. E, como eu falei, 85 foi o último ano de vinho e suco de uva de graça. Quando se ia para Fenavinhos num certo período, 92, por exemplo, comprava um ingresso e ganhava aquele ingresso verde lá em cima. Na pontinha da direita tem lá, vale uma taça de PVC, plástico. Tu tirava o ticket, ia num guichê e trocava por uma taça. Sobravam 2 tickets para o adulto trocar por vinho
para a criança trocar por suco de uva. Eu tenho lembrança dessa festa, e os 2 tickets do meu ingresso para trocar por suco de uva praticamente duravam o dia inteiro, tomando um golinho por vez. Não tínhamos tantos brinquedos para brincar. Tinha o parque, mas também tinha que pagar. Hoje, para se divertir na Expo Bento Fenavinho, tu quer deixar a tua criança lá, custa, alguém sabe quanto? R$60, 30 minutos. É bastante, né? Por que eu falei isso? Porque logo adiante a gente vai ter uma informação importante em 1993 sobre a maneira dos pais oferecerem entretenimento para as crianças dentro da Fenavinho. Foi uma festa que aconteceu concomitantemente com outras festas que a gente tem em municípios vizinhos. Bento Gonçalves faz a Fenavinho. Garibaldi faz a festa tradicional do produto que eles têm lá, que a gente tradicionalmente consome no Natal e final do ano. Como? Como? Fala mais alto. Champanhe ou espumante. Então Garibaldi tem Fenachamp. Carlos Barbosa tem outro produto semelhante para comemorar o que eles produzem, que é o queijo. Então fazem o feste queijo. Resolveram fazer as festas tudo ao mesmo tempo. 93 tem algo inédito também. Alguém aqui já participou de uma gincana? Fizeram uma gincana para obter informações sobre a festa. Vocês não foram pesquisar sobre a festa para escrever o livro? Em 1993 surge isso que eu falei sobre a diversão dos filhos dos pais. Quem foi para esse evento Fenavinho esse ano? Quem tem irmão pequeno? Que gosta de brincar nos brinquedos infláveis? Não é? Pessoal, se hoje tem um modelo que é necessário pagar, lá em 1993 aconteceu pela primeira vez, foi ofertado um espaço dentro do pavilhão chamado piccola città, que também é uma expressão em italiano que quer dizer o quê? Piccola città. Piccola, pequena. Città, cidade. Uma pequena cidade. E os pais podiam deixar os seus filhos de 6 meses a 12 anos de idade, tinha um berçário lá, durante um tempo gratuitamente. Tinha então a estação de aprendizado e entretenimento de matemática, de português, de geografia, de história, de educação artística, artes, educação física, e cada grupo que entrava permanecia 20 minutos em cada estação. 20 minutos brincando e aprendendo português, 20 minutos brincando e aprendendo matemática, 20 minutos se divertindo lá na educação física, por exemplo. Isso aconteceu pela primeira vez em 1993 e foi uma grande atração. Os pais não gostaram, as crianças gostaram, os pais gostaram, porque não pagaram, e as crianças também gostavam. 1994, ano que a Fenavinho acontece paralelamente à Copa do Mundo. E em 1993, um pequeno detalhe, a festa foi presidida pela primeira vez por uma mulher. Até então, presidentes homens, e em 1993, uma pessoa chamada Ercis Otis Grapilha foi a presidente da festa pela primeira vez, que também foi ela de novo em 1994, ano que teve Fenavinho paralelo à Copa do Mundo, quando o Brasil foi tetracampeão, ganhando da Itália nos Estados Unidos. As pessoas preferiram muito mais prestigiar a Copa e a festa acabou ficando um pouquinho esvaziada. Não teve lá tanto público. Em 1994, a Fenavinho conseguiu entregar o convite
para que o presidente do Brasil pudesse visitar Bento Gonçalves na abertura, num dia muito especial. Se eu vou hoje comprar o uniforme da escola, que custa quanto? Pagou 500? 500 o quê? Reais. Então, em 1994, a moeda corrente do Brasil começou a ser chamada de real. Porque até então ela era chamada de outros nomes. Teve cruzado, cruzeiro, cruzado novo. E em 1994, real. Essa fotografia que tem ali, que mostra o presidente do Brasil, Itamar Franco, recebendo o convite para ele visitar Bento Gonçalves, é a última sessão de visita ao presidente antes do funcionamento do Plano Real, que começou no dia seguinte. Até aquele dia se comprava alguma coisa em, não sei se era cruzeiro ou cruzado, novo. A partir do dia seguinte, então, a moeda corrente do Brasil passou a se chamar URV, Unidade Real de Valor, que depois foi suprimida a expressão e conhecemos até hoje como real. Então foi um momento importante do Brasil e para a diretoria da FENAVINHO. Em 1994 teve de novo a Picolatitá e eu trabalhei nela como monitor. Eu estou aqui. Aqui praticamente são monitoras todas estudantes da escola Cecília Meirelles, que era a escola de magistério, formação de pessoas para irem dar aula para alunos da educação infantil, ou séries iniciais do ensino fundamental, primeira, segunda, terceira e quarta série. Então eu tive a oportunidade de trabalhar naquela ocasião. Aí nós não temos FENAVINHO mais em 95, 96, 97, 98, 99. Teve um público esvaziado na FENAVINHO de 94, ficaram dívidas a pagar, a prefeitura não quis ajudar tanto, e a FENAVINHO volta num modelo que a gente conhece hoje, junto com a Expobento. Então tinha Expobento, FENAVINHO. Foi organizada de uma maneira recorde, assim, em menos de 70 dias organizaram a festa. E aí, naquela ocasião, o pavilhão já é tudo aquilo. Grande. E ela acontece toda dentro do pavilhão E. Opa! Então, pela primeira vez, a gente tem a junção da feira, FENAVINHO, e da festa, da feira Expobento e festa FENAVINHO. E depois a gente tem um período também, de período grande. Não teve em 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, e aí foi ter só em 2005. Vou pedir para o Dani, que é o rapaz que está gravando e filmando, também, Dani, fazer uma foto de lá para cá, que aparece toda a galera assim, de lado, tá? Das 12 candidatas que a gente teve na primeira edição em 67, em 2005 a gente teve nada mais, nada menos do que 120 jovens se candidatando à condição de imperatriz da FENAVINHO. Incrível, né? De 12 para 129. Bastante gente para desfilar na passarela e ser escolhida a imperatriz. Foi um ano que, além das atrações de vinho, que também já não era mais gratuito, quem queria beber tinha que pagar, teve muita apresentação cultural vinda da Itália. E tinha um espaço muito legal lá, que quem participou talvez lembre, que hoje, se a gente vai na Expobento FENAVINHO, eu quero comer um X, uma pizza, ou tomar uma água, um suco, um refri, tenho que pagar, e um valor considerável. Tinha o Filó Gastronômico, que era esse grande lugar aqui, ó. As pessoas pagavam
um valor de R$20 e podiam entrar e comer e beber à vontade, no almoço e na janta. Não ficar do almoço para a janta, né? Então, imagina tu pagar 20, poder entrar às 11 e sair às 3 da tarde. Tu entrar às 7 da noite para a janta, sair às 11 da noite. Comida e bebida. Então, foi algo muito interessante para aquela ocasião. E aí a gente tem FENAVINHO depois de 2005 e em 2007, também de uma maneira diferente. Se tradicionalmente tinha uma FENAVINHO que iniciava no dia 10 e ela era corrida dia 11, 12, 13, 14, 15 até o dia 30 de janeiro, por exemplo, em 2007 eles quiseram fazer FENAVINHO o mês inteiro, mas não de segunda a sexta. FENAVINHO na sexta, no sábado e no domingo. Na segunda, terça, quarta e quinta não tinha. FENAVINHO de novo, sexta, sábado e domingo, durante 4 finais de semana. E no último final de semana da festa, daí a FENAVINHO aproveitou o feriadão de carnaval, também acontecendo então segunda e terça. E aí estendeu o período de festa. E em 2007 também é um ano que tem outra grande atração lembrada pelas pessoas que participaram. O espetáculo cênico da FENAVINHO. Já ouviram falar? Um grande teatro a céu aberto que aconteceu onde tem o cartódromo hoje. Um teatro para contar a história do vinho. Para vocês terem noção do tamanho, aqui são as pessoas. Olha o tamanho. E olha o tamanho dessa alegoria. E aqui o palco. Durante 2 horas tinha essa apresentação. A apresentação, que quem tiver a oportunidade de pegar o livro também pode assistir. Olha lá, uma grande arquibancada, um grande palco e entravam pessoas e saindo. Às vezes a gente participa de um teatro com 5, 6 pessoas, ali tinham lá 200, 300 pessoas participando da encenação. As grandes estruturas, ó, mais uma vez na entrada do parque ali, o vindimeiro e a vindimeira. Lá tem uma foto do esportivo, porque naquela ocasião eles usaram na camisa do clube esportivo a marca FENAVINHO, divulgando a festa no Campeonato Estadual de Futebol. E aí a gente pula então para 2019, aliás, uma festa no mesmo período, sexta, sábado e domingo, e depois, sexta, sábado e domingo, quando tem o carnaval, segunda e terça. E o pessoal começou a explorar mais turisticamente a questão do vinho. Se hoje a gente tem ali o Natal nos vinhedos, em que eles querem valorizar a uva e o vinho, atraindo pessoas para um lugar onde se tem a uva e o vinho, eles fizeram lá em 2009 o Natal do Vinho. Então tinha a prefeitura decorada como se fosse uma grande parreira ali com folhas de videira. Teve de novo a apresentação do teatro lá no cartódromo, para terem uma noção, né, das esculturas. Atrações no centro ali como corrida de carrinho de lomba, hoje a gente tem o desfile cultural, né? E em 2011 a FENAVINHO volta, mas também num modelo diferente, não mais ali entre fevereiro e março, época do carnaval, ela vem para abril e maio, mais uma mudança de data. Ela passa por dificuldades financeiras e ela não ocupa todo o parque pela primeira vez. Ocupou só a metade do parque da FENAVINHO. Toda aquela estrutura de pavilhões, que na parte de baixo, onde que tem os lugares dos restaurantes, não foi ocupada só pela metade. 9 horas, estamos chegando ao fim. Teve não o grande espetáculo cênico no cartódromo, porque eles tiveram dificuldades no passado com relação ao quê? Estão lembrados da chuvarada que deu ontem à noite? Então, para não correr o risco de eles fazer ao ar livre e ter a possibilidade de não ter espetáculo, eles resolveram fazer na área coberta lá do pavilhão E. Então tinha um grande teatro, palco, umas 3 vezes o tamanho
desse lugar e a apresentação acontecia em cima do palco. Uma festa que durante o dia tinha grande visitação de escolas. Então ali tem 3 fotografias com estudantes de escolas que tinham lá muitas atividades. Por exemplo, para vivenciar os sentidos do vinho. O aroma, o nariz, o olfato, a visão. Tem o vinho tinto, o vinho branco, tem o vinho rosé. E eles então tentavam ensinar um pouco do universo da uva e do vinho para os estudantes lá dentro da FenaVinho. Ano também que foi projetada a possibilidade da construção daquele grande complexo que se enxerga lá em cima. A própria prefeitura de Bento Gonçalves, que hoje está no centro, chegou a ser cogitada de ser lá dentro do parque da FenaVinho. Mas foi algo tão suntuoso, tão grandioso e não saiu do papel. E aí a gente tem FenaVinho em 2011, e depois não tem em 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Ficou 7 anos sem ter festa, porque teve algumas pendências financeiras, ficaram com dificuldades de atrair as pessoas, pagar os fornecedores e não teve. Então o SIC, o Centro da Indústria e Comércio de Bento Gonçalves, assume a dívida e o direito de fazer a festa. E eles fazem em 2019, né, a Expo Bento e a FenaVinho. Tem o desfile de carros alegóricos no centro e ela acontece num espaço pequenininho. Todo o pavilhão Expo Bento, lá num quadradinho pequenininho, fechado, algumas vinícolas, e ali faz a FenaVinho nesse modelo. Aí ela volta só em 2022, por quê? Em 2020 e 2021, o que tivemos? Pandemia. Então, não podia aglomerar pessoas e eles adiaram a festa e voltou só em 22. Ali tem uma foto deles convidando o presidente Jair Bolsonaro à época, né? Levando camisas do esportivo. Ele não veio para assistir à festa. Teve a visita do vice-presidente do Brasil, o Wagner Mourão, que hoje é senador pelo Rio Grande do Sul. Em 2023, de novo, a gente tem Expo Bento e FenaVinho. Tem desfile cultural e tem também os Jogos Coloniais. Alguém já participou de Jogos Coloniais da FenaVinho aqui? Algum familiar? Então também o pessoal dá grande atenção a isso, oferecendo entretenimento às pessoas do interior. Ganha destaque algo que tinha no passado, que é o bodegão. Então lembraram do bodegão da FenaVinho? Então hoje praticamente a FenaVinho se concentrou em ter as vinícolas e esse espaço chamado bodegão. Em 2024 tem FenaVinho de novo junto com a Expo Bento, e ela acabou tendo sua data adiada. Por quê? O que ocorreu em 2024 que marcou muito aqui a nossa região? As enchentes, né? Então essa é uma imagem de Faria Lemos, para a gente ter uma noção. Então, os acessos a Bento Gonçalves acabaram ficando prejudicados. E para não ter um público reduzido, eles transferiram a festa de data. Aconteceu em 2024, mas não em maio, junho, foi lá em julho. Então, de novo, a FenaVinho, no espaço um pouquinho maior, já ampliou mais, ela já não tem mais uma parede separando Expo Bento, uma porta entra na FenaVinho. Já começou a ficar integrado, num tamanho menor, mas aberto. Nesse grande complexo que é hoje, vejam só, tudo aquilo, de 60 mil metros quadrados a 2.600 metros quadrados. Hoje, um dos maiores espaços de realização de eventos da América Latina, não só do Brasil. Aquela escada rolante que vai do pavilhão da esquerda lá para o pavilhão E, já andaram nela? É a maior escada rolante da América Latina, para vocês terem
uma noção, ela tem ali, acho que uns 50 metros de comprimento, né? Numa grande altura também. E em 2025, a gente teve, então, recentemente, de novo, Expo Bento e Fenavinho, com esse modelo. Então, sempre escolhendo a Imperatriz, que é de vermelho, e as Damas de Honra, inclusive as inscrições estão abertas, né? Em razão da idade, vocês ainda não podem participar, quem sabe se quiserem mais adiante poderão ser uma Imperatriz ou Dama de Honra da Fenavinho. Tem o presidente do SIC, que é o do meio, e tem a diretoria da Expo Bento com o seu presidente e a diretoria da Fenavinho com o seu presidente. E teremos Fenavinho no ano que vem com uma história a ser contada, não por mim, por outras pessoas. Por que que eu falo tanto da história do lugar, né? Faço uma analogia dizendo que a árvore sem raiz, ela não fica em pé. Se a gente não conhecer um pouquinho da nossa raiz, né? Que é a expressão que fala das nossas origens, a gente também é um pouquinho fraco. Né? Qual é o nome do meu bisavô, da minha bisavó, o nome do meu avô, da minha avó, quantos irmãos eles tinham, quantos filhos eles tiveram. Né? Obviamente eu sei, quem sabe o nome do nono ou da nona que tiveram o pai e a mãe. Né? A história da escola sempre foi assim, por quem é Alfredo Avellini, tinha um prédio, 2 prédios, esse salão. Então eu espero que com essas palavras sobre o projeto que conta a história da Fenavinho, que é mais do que uma festa, eu possa ter atraído a atenção de vocês pela história do lugar onde moramos, que nem sempre foi assim, como vocês viram, e amanhã também será diferente de hoje. São 9h07, algum questionamento? Se não, profs, a gente não responderam aqui já? Eu agradeço a participação e a atenção de vocês e eu sei que eu vou ganhar de presente um livro que vocês têm a participação, que foi o que a professora me prometeu lá em cima. Então é isso, espero que vocês tenham se sentido um pouco mais impressionados com a história da Festa Nacional do Vinho, popularmente conhecida como Fenavinho. Então, nós agradecemos em nome da Escola Oportunidade e estamos de portas abertas para outras oportunidades.